Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. E aí, está querendo começar a sua criação de canários? Ou você já cria canários e quer criar da maneira correta? Pois é, nesse vídeo eu vou conversar com você sobre como é que eu começaria a minha criação se eu estivesse iniciando agora, ok? Já tem uma boa caminhada aí na criação de canários, graças a Deus, muito bem sucedida, e quero passar um pouco da minha experiência para você, então fica comigo até o finalzinho desse vídeo aqui, já aproveita e já dá o seu like aí, clique em curtir, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações, e me segue também lá no Instagram, @CanárioQualitá. O que eu faria? A gente está no ano de 2023. O que eu faria hoje, ok? Quem já conhece meu trabalho, quem acompanha meu trabalho há mais tempo, sabe que eu já dei umas cabeçadas por aí, né? A grande maioria das coisas que quem está começando faz de errado, eu já fiz lá também, e até legal que eu fique aqui conversando com você, dando essas dicas aqui no YouTube para você, e lá no Instagram, @CanárioQualitá também, porque aí você evita de fazer as presepadas que eu fiz lá atrás, ok? Então, o que eu faria hoje, para a gente ser bem objetivo aqui nesse vídeo, o que eu faria hoje, ok? Hoje eu faria o seguinte, eu já partiria para comprar as gaiolas ideais. A primeira coisa, antes de pensar nos pássaros, vamos pensar no espaço, ok? Qual espaço que eu tenho? Eu tenho a varanda. Não, eu tenho um quartinho aqui, eu tenho um banheiro que está desativado aqui, dá para eu colocar esses pássaros aqui. Então, o que dá para eu colocar? A gente vai pensar em 5 casais, ok? A gente vai começar pensando aqui em 5 casais, tá bom? No decorrer do vídeo eu vou te falando com vocês por que 5 casais. Então, para começar, imagine que você vai ter aqui um conjunto, aqui são 10 gaiolas, ok? 10 gaiolas de 6 comedouros. Então, imagine que você vai ter um conjunto com 10 gaiolas de 6 comedouros, ok? Essas gaiolas aqui são da Gaiopar, tá bom? Lá nos stories do meu Instagram tem lá o contato da Gaiopar. Se você falar que foi indicado pela Gaiopar, eles te dão 10% de desconto nas compras de produtos para canários lá. Então, eu teria um conjunto desse de 10 gaiolas, mas você falou em 5 casais. Pois é, calma aí. Teria, então, um conjunto com 10 gaiolas, ok? E teria um conjunto com 4 voadeiras. Aí você olha os vídeos que eu mostro as voadeiras, os pássaros no sol, o vídeo que eu tenho lá na área onde ficam os filhotes, e aí você vai ver as voadeiras caso você não conheça, tá bom? Então teria um conjunto com 4 voadeiras. Voadeiras são as gaiolas maiores, aqui você encontra lá na Gaiopar também, com esse desconto, então eu pensaria nisso. Por quê? Se você tem aí uns 5 casais, você pode pensar em uns 30 filhotinhos, ok? Pode pensar em uma média de 6 filhotes por casal, vamos pensar em 30 filhotes. Então essas 4 voadeiras daria para você colocar esses filhotes que vão nascer aí, tá bom? No período de reprodução. Então você teria que se organizar para ter isso. Carlos Alexandre, mas por que 10 gaiolas? Se você tem condições de comprar só 5, que compre só 5, ok? Mas se você tiver como já comprar um conjunto, você já compra um conjunto. Por quê? Porque a tendência é o seu plantel ir aumentando, você ir aumentando aí a quantidade de aves do seu plantel e melhorando o seu plantel. Então você já teria aí uma quantidade boa de gaiolas, porque depois você vai ter que separar alguns pássaros que vão permanecer no seu plantel, então você tendo uma quantidade maior de gaiolas, fica interessante não agora que você está pensando aí nos 5 casais só, mas um pouco mais à frente, você vai precisar de uma quantidade maior de gaiolas, ok? Lembrando que essa gaiola aqui, ela tem uma divisória aqui, então fora do período de reprodução, você conseguiria separar os pássaros aqui, um pássaro de cada lado aqui, você consegue colocar os filhotes aqui e o casal aqui, no caso do período de reprodução, tá bom? Essa gaiola, acredito que ela seja ideal para isso. Tem aqui as gaiolas de 4 comedouros também, que eu uso bastante aqui, eu tenho 80 gaiolas dessa de 4 comedouros aqui, mas aí vamos trabalhar hoje no pensamento aqui com 10 gaiolas aqui dessa de 6 comedouros, tá bom? Esse conjunto de gaiolas com 6 comedouros. E aí o seguinte, já tenho então as gaiolas, né? Já pensei nas gaiolas, já pensei nas voadeiras, que é onde eu vou colocar os filhotes, para eles se desenvolverem até o próximo período de reprodução. E aí, o que eu vou pensar agora? Vou pensar na alimentação. Vou pensar na alimentação. O que eu vou oferecer para os meus pássaros? Você já decidiu que farinhado que você vai usar? Se você vai oferecer farinhado, se você vai oferecer a ração extrusada, se você vai oferecer sementes para os seus pássaros. O que eu ofereço aqui? Aqui eu ofereço apenas farinhada e sementes, ok? Meus pássaros têm farinhada, semente e água. Todos os dias, farinhada, semente e água. A farinhada é seca e umedecida. Então eles recebem a umedecida aqui dentro e a seca fica aqui e o potinho de água. Tá? Já é super simples ali.
Lembre sempre de comprar 2 de cada. Potinho, você tem que ter 2 de cada. Poleiro, você tem que ter dois conjuntos para cada gaiola. Porque sempre você tem que ter 2 conjuntos. Essa grade aqui, ó, você tem que ter 2 conjuntos para cada gaiola, ok? Quando você entrar em contato lá na Gaiofar, pede para eles para mandar a gaiola com essa grade aqui, ó, um pouco maior, tá bom? Deixa eu pegar essa aqui, porque fica mais fácil para você ver aqui, ó. Tá vendo? Ela tem 5 centímetros a mais aqui, porque é para cair menos sujeira no chão, tá vendo? Ela passa aqui um pouquinho, então a sujeira fica mais aqui, cai menos no chão, tá bom? Você pede eles para fazer isso aí para você. Então é o seguinte, sempre lembra disso, tá? 2 conjuntos, porque enquanto um está sendo usado, o outro você já está lavando, já está deixando limpo, então você não fica enrolando. Ah, só no final de semana que eu tenho tempo. Não, durante a semana você consegue lavar os potinhos, você consegue lavar os poleiros, você consegue lavar ali a grade, e aí depois você vai só trocando elas. Então lembra sempre de 2 conjuntos para cada gaiola. E em relação à alimentação, o que você tem que fazer? Você tem que pensar aí, o que eu vou oferecer para os meus pássaros? Vou oferecer farinhado, vou oferecer raça extrusada, vou oferecer sementes. O que eu vou oferecer para eles? Já decido o que você vai oferecer para eles. E aí, seguinte, o que eu acho muito interessante você fazer, mesmo antes de adquirir as aves, tá? Já até agora a gente não chegou nas aves, não. O que é interessante? Você definir quem é que vai ser o seu tutor ou a sua tutora. Quem é que você vai acompanhar? Quem é que você vai ter como base? Porque o que eu percebo, e isso foi muito bom, por que eu estou te falando isso hoje? Porque isso foi muito bom. Lá atrás, quando eu peguei o Dr. Marcelo Maluf, né? E falei assim, não, eu conheço muita gente, estou observando aqui o manejo, o jeito de lidar com a criação de vários criadores, mas eu vou pegar aqui o Dr. Marcelo Maluf como base. Então, a base da minha criação é o que eu aprendi com o Dr. Marcelo Maluf. Por quê? Porque eu olhava para um e ele falava assim, não, eu ofereço a farinhada A. Ao outro, não, eu ofereço a farinhada B. Aí o outro, não, eu ofereço a farinhada C. E aí o que acontecia? Toda hora eu ficava trocando. Porque, não, aquele lá parece que está tirando mais filhote, então eu vou ir na farinhada dele. Não, aquele outro lá da farinhada e da semente. Eu vou ir no manejo dele, aí eu já trocava. Não, esse aqui, ó, não dá mistura de semente não, ele só dá o pistinige, então eu vou imitar o que ele faz. O que eu fazia? Eu ficava trocando o tempo todo, os meus passos não se adaptavam. Então isso acabava me atrapalhando na criação, que atrapalhava a minha criação e com isso atrapalhava os resultados que eu tive. Quando eu falei assim, não, vou seguir uma pessoa só. Eu falo assim, não, eu vou, não é que eu vou deixar de acompanhar o trabalho das outras, mas quem tem maior peso nas decisões que eu tomo são esse criador aqui. Aí, no caso, foi o Dr. Marcelo Maluf. Né? Hoje eu até brinco com alguns amigos, quando eles falam assim, olha, ô Qualitá, aqui, que eu estou fazendo isso aqui, tal, não sei o que, o Dr. Marcelo Maluf falou para eu fazer isso aqui. O que você acha? Eu falei assim, ó, se o Dr. Marcelo Maluf falou, eu não preciso falar nada, não. Porque o que eu vou te falar aqui é a base do que ele faz lá, tá bom? Então você tem que definir isso. Quem que você se afeiçoa mais, né? Quem que você acredita que tem melhores resultados? E aí é lógico, né? Você vai buscar ter um tutor, uma tutora que tenha bons resultados. Não adianta se você quer ter bons resultados, você tem que seguir quem tem bons resultados. Fulano fica só brigando lá no grupo do WhatsApp. Você não vai seguir esse cara, porque senão amanhã você está seguindo, você está brigando com os outros também. O que você vai fazer? Quem tem sucesso? Quem é bem-sucedido ou bem-sucedida? Fulano aqui, então eu vou seguir essa pessoa. Vou observar essa pessoa durante o ano todo, né, a criação dele, como que é o período de reprodução, como que é o trato, né, como que é a higiene do criatório, tudo isso aí observa. Dá para você seguir? Então acompanhe o trabalho dessa pessoa e tente aproximar o máximo possível. Por quê? Porque se essa pessoa já alcançou sucesso, fica mais fácil para você ir fazendo parecido com o que ele faz, ou o que ela faz, tá bom? E aí o seguinte, em relação às aves, o que você vai fazer? Eu, né, no meu caso, o que eu faria? Aqui eu estou dando para você um paralelo do que eu faria hoje, com o conhecimento que eu tenho, depois de tudo isso que eu já vivi na criação, o que eu faria hoje, ok? Então o que eu faria hoje seria isso, beleza? Geralmente a gente faz o inverso, né? A gente compra os canários primeiro, mas não, aqui a gente está deixando os canários para depois. Então o que eu faria em relação às aves? Como a gente falou em 5 casais, o que eu faria? Eu ia buscar criar alguma cor que seja mais simples o manejo, alguma cor que seja mais fácil, que reproduza mais fácil. Por exemplo, de maneira alguma eu ia criar os meus eumo. No início, não ia criar canário eumo de jeito nenhum, a mutação eumo de jeito nenhum. Por quê?
Porque eu já identifiquei, né, já sei disso há bastante tempo, é um desafio que eu tenho aqui, já identifiquei que eles são um pouco mais frágeis do que os vermelho mosaico, por exemplo, do que os cobre que eu crio aqui, por exemplo. Né? Você pode ver aqui, ó, isso aqui, ó, são filhotes de elmo, ok? Aqui são filhotes de canário da mutação elmo. Todos aqui são filhotes puros da mutação elmo. Aqui tem os filhotes, né? Vai ver minhas voadeiras de portador. Estão repletas. Eu tenho, nossa, mas tem bicho demais. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Acho que 10 voadeiras cheias de filhotes de ágata, portador da mutação elmo. Sem contar que os cobre... Olha para você ver, ó, o cobre é o melhor ainda de exemplo. Olha, eu tenho esse monte aqui de cobre, que é portador da mutação elmo. Ó, tem 3, 6, 9, 12... Deve ter uns 50, uns 45 cobre portador da mutação elmo. Lembra que eu falei com vocês que se eu chegasse em 30 já dava bom demais? Cheguei quase 50. Então, aqui, ó, tem os cobre portador. Sabe quantos que tem puro? Tem um filhote aqui, ó. Então, de quase 40 lá, esse monte de portador tem um puro. Então, se eu não começaria com essa cor, ok? Vamos pensar no canário de porte. Eu não começaria, por exemplo, com o frisado parisiense, com um giber itálicos, com o giboso. Eu não começaria com essas raças. Eu começaria com o Gloucester, com o Fife Fence. Eu começaria com o topete alemão. Eu começaria com uma raça que tivesse... Que tivesse uma quantidade maior de criadores, porque com isso a gente consegue uma rusticidade maior, a gente consegue uma consanguinidade mais diferenciada, a gente consegue mais aves, né, para poder trabalhar a questão de consanguinidade, de melhorar a questão da força desses pássaros, né, a rusticidade desses pássaros. Então, aqui no caso do eu, poxa, é maior dificuldade para arrumar um outro passarinho. Então, eu tenho que ficar brigando aqui, trabalhando para fazer isso. Então, eu não trabalharia essas cores que são mais difíceis. Aí, Carlos Alexandre, dá para falar outras cores? Por exemplo, aí a gente pode pensar aqui no elmo, no topázio, né? A gente pode pensar no acetinado, a gente pode pensar aí nos rubinos, nos lutinos, porque tem uma quantidade menor de criadores que vão ter esse espaço, então é mais difícil da gente criar eles, ok? Os filhotes geralmente nascem muito pequenininhos, né? São um pouco mais frágeis, a gente percebe nitidamente que são mais frágeis, então para quem está começando é mais difícil começar assim. O que eu poderia criar então, Carlos Alexandre? Um cobre, um verde, um azul, um bicho isabelino, né, um vermelho mosaico, um vermelho intenso, um vermelho nevado, um ágata, né, a gente daria para criar essas cores, né, um ágata vermelho intenso, nevado, né, o mosaico não é tão chatinho, mas é um pouco mais chatinho, mas assim, eu começaria com essas cores, ok? Com algumas cores dessas, algumas raças que eu falei, porque você teria um pouco, os canais um pouco mais fortes, ok? Com o tempo, com a expertise, né? Com você ganhando mais maturidade, você aprendendo um pouco mais, aí eu iria me aventurar um pouco mais nessas outras cores, né? Eu teria mais capacidade para me aventurar nessas outras cores, mas eu criaria umas cores que são mais um branco, um amarelo, né? Cores assim que são um pouco mais simples de criar, um pouco mais fáceis de criar, ok? Não significa que eu estou certo, né, que eu sou o dono da razão, não tenho pretensão nenhuma de ser. Eu só estou falando com você o que eu faria se eu estivesse começando a criar agora, ok? Porque eu ia tentar facilitar as coisas para mim, beleza? E aí o seguinte, uma coisa que às vezes no início a gente peca demais, que eu observaria mais em relação à higiene, como eu falei, é a troca de puleiro, é a troca dos potinhos, né, de comida, os potinhos de água, né, a higiene no criatório, a higiene nas gaiolas. Eu cuidaria um pouco mais disso. Porque quando a gente tem um cuidado maior com a higiene, geralmente a gente deixa, quando a gente está começando, a gente deixa a higiene por último. Né? Mas quando a gente passa a higiene na frente, a gente tem uma quantidade menor de problemas, a gente enfrenta uma quantidade menor de problemas. Vocês verem esse monte de passarinho aqui, se no auge da reprodução aqui, eu tenho cerca de 1000 aves, né? Eu fico com cerca de 1000 aves aqui no meu criatório. Então, você imagina
né, manter a sanidade, né, manter um bom cuidado. Aí chove, aí esquenta, depois para de chover, esquenta demais. Então, assim, manter um ambiente organizado, um ambiente agradável, um ambiente que seja favorável para os pássaros, não é simples, não é fácil, mas a gente precisa fazer isso muito bem para que a gente possa ter uma quantidade menor de problemas, ok? Tem um vídeo aqui no canal que se chama Como Iniciar a Criação. Nesse vídeo, na minha opinião, é o melhor vídeo que tem aqui no canal, porque nesse vídeo eu faço uma projeção para você, começando com 5 casais, você chegar até 100 casais, ok? Como que você vai fazer, o valor que você vai gastar aproximadamente, tá bom? Então depois eu preciso até atualizar esse vídeo, mas esse vídeo vale muito a pena. Depois você pesquisa assim, ó, vai no YouTube, aqui no YouTube, e pesquisa assim, ó, Canário Qualitá, como iniciar a criação de canários. Aí você vai ver esse vídeo, até meu irmão careca que está apresentando lá. Então você assiste esse vídeo que ele vai te dar, vai ser uma complementação desse que você está assistindo aqui, beleza? Não esquece o seguinte, em relação, eu tenho que fazer meu merchan, né? Em relação à alimentação, eu uso aqui os produtos da Angercal. A Angercal, você fala que foi indicado pelo Canário Qualitá, né? Eu utilizo aqui a farinha do CMB 4060, fala que foi indicado pelo Canário Qualitá, que eles te dão 15% de desconto, tá bom? Isso, lógico, vou puxar a sardinha para o meu lado. Se eu estivesse começando e tivesse que comprar produtos, eu ia comprar produtos da Angercal. Não só os produtos de alimentação, mas como suplementação também. Gaiolas, eu ia, lógico, se eu estivesse começando agora, ia comprar como eu tenho aqui, né? As gaiolas da Gaioparta, já a Gaioparta dá 10% de desconto, só você falar que foi indicado pelo Canário Qualitá. E se eu precisasse de algum produto, né, para a saúde dos meus pássaros, é lógico que eu ia buscar com o Serginho, né? Serginho Nicolau. Todos esses contatos que eu falei com você aqui, você vai encontrar lá no meu Instagram, @Canário Qualitá, eu coloco nos stories lá. Todos os dias eu coloco o contato deles lá nos stories lá, tá já? Então, se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @Canário Qualitá. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!